Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Gálatas. Hoje será o segundo vídeo desse estudo bíblico do livro de Gálatas, que para mim é um dos livros mais espetaculares da Bíblia, onde nos ensina verdades libertadoras, verdades sagradas, aonde quando você lê, você é liberto do mundo, das garras de Satanás, da religiosidade. É muito importante estudar o livro de Gálatas. Mas antes de seguir a leitura aqui, vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. E te pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, meu Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor me ilumine neste momento, lendo a tua palavra, ponha as palavras certas na minha boca, para que eu possa transmitir a todas as pessoas que vejam e que escutem este vídeo. Meu Pai, que haja salvação, que haja edificação espiritual, que haja a verdadeira libertação e o verdadeiro encontro com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Muito bem. Você pode abrir a sua Bíblia, você deve abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Gálatas está no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos estudar juntos, tá bom? Capítulo 1, versículo 6. O vídeo passado, você deve buscar o primeiro vídeo do livro de Gálatas, ver ele, é uma sequência, né? E hoje é o segundo vídeo. Se você não viu ainda o primeiro, eu te aconselho, dê uma pausa nesse, vai lá, vê o primeiro e depois veja esse segundo aqui, tá bom? Muito bem. Versículo 6 diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meu Deus, isso aqui é profundíssimo, isso aqui é maravilhoso. Vamos ler com muita calma, vamos ler novamente o versículo 6. Ele diz assim: o apóstolo Paulo, o apóstolo que foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus, a todos os povos, a todas as nações. O apóstolo que recebeu a revelação da graça, né? E que nos transmite esse evangelho verdadeiro. Só existe um evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus, e que é transmitido através da Bíblia. Por isso ele diz assim, o apóstolo diz assim aos Gálatas, né? Os Gálatas eram as pessoas que viviam na Galácia. E ele mandou essa carta, essa epístola à igreja da Galácia, dizendo assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquilo que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, Paulo diz, eu estou surpreso com vocês. Como que vocês tão depressa
se esqueceram de tudo que eu ensinei, estavam deixando, ou seja, eles estavam deixando o verdadeiro evangelho pelo falso. Porque havia ali se introduzido no meio deles falsos apóstolos, falsos profetas, profetisas, que vinham anunciando coisas diferentes daquilo que o Espírito Santo anunciou através da boca de Paulo. Por isso ele disse: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que é a graça de Cristo? A graça significa favor imerecido. Ou seja, nós seremos salvos, somos escolhidos por Deus e salvos e abençoados, não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pela graça. A palavra graça, meu amigo e minha amiga, você pode buscar no dicionário, significa favor imerecido. Você não tem que fazer algo para receber a salvação, ou para receber a bênção de Deus, ou para receber a graça de Deus. Isso é o falso evangelho. O falso evangelho, pregado pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas, profetisas, eles dizem que você tem que guardar a lei, eles dizem que você tem que guardar o sábado, eles dizem que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que, sabe, seguir aquelas práticas, aquelas religiosidades, aquelas doutrinas que eles te passam, e se você não fizer isso, você está perdido e você vai para o inferno. Esse é o falso evangelho, mentiroso. Mentiroso. Por isso ele diz aqui, tão depressa, daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça de Cristo, ou seja, você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, Deus simplesmente escolhe a pessoa que ele quer salvar, essa é a grande verdade, e ele toca na pessoa, ele se revela à pessoa, ele leva ele dá um jeito de que a palavra dele chegue a essa pessoa é tocada pelo Espírito Santo, é iluminada pelo Espírito Santo, essa pessoa se arrepende, tem um encontro com Jesus, nasce de novo, recebe o Espírito Santo e recebe a salvação eterna, e nunca mais ninguém poderá tirar isso da pessoa. A salvação não se perde. Os falsos profetas falam, cuidado, você vai perder a sua salvação. Isso é impossível. Uma vez que a pessoa está salva, ela nunca mais pode perder a sua salvação. Claro, aquela pessoa que realmente foi escolhida, eleita por Deus para a vida eterna. Tá bom? Mais para frente a gente vai aprofundizando, você vai entendendo. Talvez você diga assim, mas Elvis, ninguém falou assim, nunca ninguém me ensinou. É isso mesmo. As religiões não querem ensinar a verdade para você, porque elas querem que você coma na mão delas. Querem que você dependa delas. Elas falam que se você não fazer o que eles dizem, você vai para o inferno. Então aí é mentira. É o falso evangelho. Por isso que Paulo ficou surpreso e disse, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Né? Quer dizer, eles estavam caminhando bem. Alguém enviado por Satanás lá foi para perturbar eles. Como ele mesmo diz aqui, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, os falsos profetas, profetisas, falsos apóstolos, pastores, etc, etc, não importa o título que tenha, não importa a placa da igreja, a religião, se alguém vier para você e pregar um evangelho diferente desse que está escrito aqui na Bíblia, pregado pelo apóstolo Paulo, que foi escolhido a dedo por Jesus para pregar o evangelho para os gentios. Se alguém falar algo contrário a isso que nós estamos lendo aqui na Bíblia, não é doutrina minha, é bíblico, então essa pessoa é
um charlatão, um falso profeta, um mentiroso. Fuja desse tipo de igreja, fuja desse tipo de cidadão. Ah, mas dizem que é profeta, dizem que é profetisa, dizem que é isso, dizem que... Diga o que queira, são falsos. Porque eles estão pervertendo, são pessoas que estão perdidas, pervertidas e estão pervertendo a outros. Por isso ele diz aqui, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho, quer dizer, misturar, sabe? Querem mudar a fórmula, querem inventar coisas. Hoje em dia tem tanta gente inventando coisas. Muitas vezes você escuta pessoas, supostos homens de Deus, supostas mulheres de Deus, inventando coisas que são completamente antibíblicos. É por isso que eu falo sempre aqui, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Se você não estudar a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você será enganado por esses falsos profetas. E eles estão em toda esquina. Eles estão em todo lado, na rádio, na televisão, na internet, em todo lado. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Entenda isso. Já escutou aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro? É verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Ah, pode estar bem arrumadinho, bem vestidinho, falar bonito, vir com versículos bíblicos distorcidos, tirados de contexto. Cuidado. São muito sagazes, usados mesmo pelo diabo para perverter o verdadeiro evangelho, como o apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina. Ele diz aqui no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Maldito. É muito forte, né? Paulo dizendo para a igreja, ele dizendo assim, até se eu mesmo vim falar para vocês uma coisa diferente do que eu já preguei, que eu seja anátema, que eu seja maldito. E se descer algum anjo do céu, se você vê um anjo que venha e pregue alguma coisa diferente dessa que está na Bíblia, seja anátema, seja amaldiçoado. E o que mais vemos hoje são seitas. Preste bastante atenção. O que mais vemos são seitas, religiões, que os seus líderes dizem, Deus me deu uma nova revelação. Um anjo apareceu para mim e trouxe uma revelação, uma profecia. Isso é mentira. Esse anjo não era um anjo de Deus. Isso foi invenção da cabeça da pessoa ou um próprio demônio, porque até os demônios, até o diabo se disfarça de anjo de luz. Ele pode vir disfarçado de anjo de luz e trazer um evangelho diferente desse do que está escrito na Bíblia. Então, esse seja anátema, seja maldito. Infelizmente, o evangelho que está sendo anunciado na sua grande maioria nos dias de hoje é o evangelho mentiroso, o evangelho errado, falso, o evangelho que diz que você tem que fazer um montão de coisas para poder receber a salvação. Isso é mentira. Hoje nós somos salvos pela graça. Ah, pastor, mas e o que diz lá no Antigo Testamento, né? Primeiramente você tem que entender que a lei foi dada aos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos os gentios, os não-judeus. A lei foi dada naquela época para conduzir os judeus. Mas depois que Cristo veio e morreu na cruz, nós passamos para outra dispensação, outra época. Já não estamos mais debaixo do jugo da lei. Não vivemos mais debaixo da lei, sim debaixo da graça, do evangelho da graça. E isso está escrito aqui. Talvez você diga, mas aonde que isso está escrito? É por isso que estamos estudando, vamos passo a passo. Tudo isso que eu estou falando para você está escrito aqui no evangelho. Está escrito aqui no livro de Gálatas. Vamos lendo passo a passo e você vai se dar conta, você vai
se percatar que é a realidade, é a verdade. Hoje em dia as pessoas fazem uma mistura, pegam o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento, faz uma salada e joga para as pessoas e ninguém entende bulufas. Por isso que as pessoas andam tão perdidas. Por isso que as igrejas estão tão esculhambadas, tanta porcaria, tanta sujeira, tanto engano, que as pessoas confundem tudo. O diabo faz questão de perturbar, como diz o apóstolo aqui, perturbam a vida das pessoas. O evangelho é uma coisa tão simples, tão fácil de compreender, mas claro, quando a pessoa não lê, não estuda, qualquer ladainha que ela escute, que pareça ser a verdade, né? Que o diabo nunca vai aparecer, ele sempre vai vir disfarçado de coisas de Deus. Então, meu amigo, tome muito cuidado. O apóstolo Paulo falou que quem caminhar por esse evangelho falso, né, seja anátema, seja maldito. Então, existem seitas, religiões que falam, apareceu um anjo, o anjo trouxe uma revelação, ou o anjo trouxe um livro. Esse anjo não é anjo coisíssima nenhuma, são demônios disfarçados. Cuidado, cuidado. Existem religiões que eles trazem a Bíblia e depois eles trazem um outro livro e eles fazem aquela mistura, sabe? Tem a Bíblia aqui que eu quero ensinar para você, mas também tem o livro da profetisa, também tem o livro do profeta, também tem o livro do fulano, vamos estudar. Não, sai fora. Não tem outro livro não, é somente a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E se tem algum escritor que escreva livros baseados na Bíblia, não tem nenhum problema, mas você tem que analisar se o que ele está escrevendo ali realmente é o que diz a Bíblia. Primeiro você deve ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer o verdadeiro Evangelho, e depois você pode ler os outros livros. Agora, se você vê que o autor já está falando coisas contrárias à palavra de Deus, já vem com outras revelações, entenda uma coisa, toda a revelação, toda já está completa nos 66 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros. E não se pode tirar nada, e não se pode acrescentar nada. O último livro inspirado por Deus foi o livro de Apocalipse. Aí se fechou o cânon bíblico. Os 66 livros é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, qualquer outra filosofia, qualquer outra doutrina que está fora desses 66 livros, fuja. E se alguém usar até, porque o diabo é astuto, né? A religião, eles até pegam versículos da Bíblia para dizer, tá vendo? Nós estamos tirando da Bíblia. Mas estão tirando de contexto. Pega 1, 2 versículos. Não, por isso que você tem que ler toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Tá? Para que você entenda o que é para Israel, o que é para a igreja. Aí existe profecias na Bíblia que é exclusivamente para o povo de Israel. E existe profecias que é para a igreja. E as pessoas pegam coisas que é para Israel e falam que é para ela. Pegam coisas da igreja e falam que é para Israel. Por quê? Porque é por causa da ignorância. Por isso vamos estudando aqui. Porque o apóstolo Paulo vai, através do Espírito Santo, nos iluminando e nos fazendo entender. Então, se vem alguma pessoa com história de anjo, você já sabe que é satânico. Sai fora. Sai fora. Como Paulo diz aqui, vocês querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês o evangelho diferente daquele que temos pregado, esse seja anátema, amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, é tão importante que ele repete. Por isso que talvez você diga, mas você está repetindo as coisas para que fiquem bem claras, tem que ser repetidas, para que fique bem claro. Porque o diabo vem com tantas mentiras, se você não conhecer a verdade, você pode pensar que aquela mentira que você escutou durante a vida inteira, e esse é o problema, talvez você está dentro de uma seita, de uma religião, de uma igreja, ou acompanha um pregador, um profeta, uma profetisa, há muito tempo você se aprofundou nessas doutrinas.
Só que você nunca leu a Bíblia como tem que ser lida. E você foi enganado, né? Então, qual é o conselho que eu te dou? Comece a ler o Novo Testamento. De Mateus adiante, versículo por versículo. Interprete o texto. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. E você vai ver que aquilo que você aprendeu durante anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais, você vai ver que você estava bem longe do verdadeiro evangelho. Mas se você está ouvindo agora o verdadeiro evangelho, é porque Deus tem um plano para você, ele te escolheu e quer te libertar do engano, da mentira. Mas se ele não te escolheu, você vai seguir no engano. Infelizmente, você vai dizer, não, eu prefiro ficar com o que eu já tenho. Bom, se você é uma pessoa orgulhosa e diz, não quero mudar, não quero aprender, bom, então você não está recusando a minha palavra, mas você está recusando o verdadeiro evangelho. E ele diz aqui no 9, né? Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Se alguém vem dizer para você, não, você tem que fazer isso, e nunca acaba, é o evangelho falso. Se alguém vem falando para você, você tem que sacrificar, você tem que dar o dízimo, você tem que guardar o sábado, você tem que ir na missa, você tem que fazer oferendas, né? Na bruxaria, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, e isso, sai fora. Isso aí é mentira. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça, do favor imerecido. Deus nos deu pela sua misericórdia, não pelos nossos méritos. E talvez você diga, então eu não preciso mais fazer nada, uma vez que você tem um encontro verdadeiro com Jesus e já está salvo. Então o Espírito Santo vai te guiar a fazer o que é certo, a fazer o que é correto. Tá bom? E claro, cada dia que você vai estudando, você vai aprendendo mais e mais. E ele diz aqui, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele não estava preocupado em agradar os judeus, em agradar pessoas, ele estava preocupado em falar a verdade. E é isso que eu tenho esse mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Eu não estou preocupado se as pessoas vão se agradar do que eu estou falando. Eu não tenho que me adequar à sociedade. Eu não tenho que me adequar a esse século. Eu não tenho que me adequar ao gosto das pessoas. Nada disso. Hoje em dia, quantas são as pessoas? Não, eu vou buscar uma igreja que eu gosto. Tá tudo errado. Você não tem que buscar nada que você goste, tem que buscar a verdade, ainda que você não goste. Ainda que você não goste, ainda que vai contra a sua carne, o seu pecado. Porque hoje em dia as pessoas assim, eu li isso aqui na Bíblia, mas eu não gostei. Sabe por que você não gosta? Porque vai contra a sua vontade, contra a sua carne, você não quer se converter, você não quer mudar, você quer seguir no erro, no pecado, na imundícia, na sujeira. Então, infelizmente, se você seguir assim, rejeitando o Evangelho de Cristo, você não tem a salvação. E o destino é o inferno, o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Então Paulo falou, eu não quero agradar homens, sou servo de Cristo, eu também. Se alguém não gosta, vai deixar de ver os vídeos, vai deixar de estudar a Bíblia e vai seguir o seu caminho, né? Vai buscar aquela porta larga, vai buscar aquilo que conforta a sua carne. Mas aqueles que buscam a verdade, doa o que doa, vai continuar estudando a Bíblia, vai continuar vendo os vídeos e vai continuar estudando a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, isso é muito profundo, isso é muito forte. Tá? Vamos ler um pouquinho mais aqui, porque está muito forte, né? Está muito profundo.
Vamos ler o versículo 11. Diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não foi Pedro que ensinou a Paulo, não foi Tiago, não foi João, foi o próprio Jesus que apareceu para Paulo, escolhendo ele, ensinou ele para pregar o evangelho verdadeiro. Então, não vem de homens, mas vem do próprio Deus, vem do Espírito Santo. Como ele diz aqui, né? Mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo, ele teve um encontro com Jesus, foi ensinado por Jesus, recebeu as revelações de Jesus e passou para a igreja, tem passado para nós. Tá? Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Quer dizer, Paulo, ele era um judeu, ele era um fariseu, uma seita do judaísmo, a seita mais violenta, mais radical. Tanto é que Paulo perseguia os cristãos. Ele era um judeu, né, roxo, como diz o ditado. Perseguia a igreja de Deus, como ele diz aqui. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremadamente zeloso das tradições dos meus pais. Quer dizer, Paulo era um cidadão judeu que ele guardava a lei, guardava o sábado, guardava as festas religiosas, era circuncidado, não comia carne de porco, etc, etc, etc. Buscava guardar todos os mandamentos, pero nunca pôde guardar. Nunca. Nenhum judeu e nem ninguém conseguiu guardar todos os mandamentos da Torá, os mandamentos do Antigo Testamento. Ninguém. Ninguém nunca conseguiu. A única pessoa que conseguiu guardar todos os mandamentos bíblicos foi o Senhor Jesus. E talvez você diga, então como eles eram salvos? Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Quando Deus via a humildade neles, o zelo neles, o desejo neles, então Deus salvava pela misericórdia. Mas aqueles que eram orgulhosos, arrogantes, e diziam, não, eu faço isso, e por isso eu estou salvo. Então, esses realmente não estavam salvos. Porque esses eram os hipócritas, que por guardar alguns mandamentos, humilhavam as outras pessoas, criticavam as outras pessoas que diziam, eu faço isso e você não faz. Eu sou assim e você não é. Então, esses são aqueles que nunca foram salvos. Mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, Paulo, ele dando o seu testemunho aqui, né? Ele falou que teve um encontro com Jesus, Jesus deu as revelações do Evangelho da Graça para ele, né? E ele não foi consultar com ninguém. Foi o próprio Jesus. Você vê que ele não foi nem para Jerusalém, ele foi para as regiões da Arábia, ele foi ficar lá sozinho, ele e Jesus. Ele e Jesus recebendo ali as revelações. E ele escreveu, e hoje temos o Novo Testamento, né? As cartas do apóstolo Paulo, que foram inspiradas por Deus para a igreja. Aqui, ó, como ele diz aqui no versículo 17, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. No 16 ele disse, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo foi
levantado por Deus para pregar para os gentios. No 15 ele diz, né? Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Quer dizer, não somos nós que escolhemos a Deus. Quando a pessoa fala assim, eu aceitei Jesus. Não. Foi Deus que te tocou. É Deus que toca na pessoa. É Deus que chama a pessoa. A Bíblia nos ensina que o nome dos salvos já foram escritos antes na época passada, antes da criação do mundo. Já estava escrito o nome de quem vai ser salvo e de quem não vai ser salvo. No livro da vida. Existe um livro, né? Existe um livro chamado Livro da Vida. E esse livro foi escrito antes dessa eternidade, na eternidade passada. E ali Deus já escreveu o nome daqueles que Ele escolheu para serem salvos. Todos serão salvos, não, só aqueles que têm o nome no livro da vida. E aqueles que têm o seu nome no livro da vida, esses Deus de alguma maneira vai chegar até eles. Eles vão crer, vão se arrepender, vão nascer de novo e serão seguidores de Cristo e terão a vida eterna. Paulo deixa bem claro aqui, antes de ele nascer, Deus já tinha. E isso acontece com todos aqueles que são eleitos por Deus. No versículo 18 ele diz assim, passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Cefas é o apóstolo Pedro. E fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quer dizer, Paulo está falando aqui que tudo que ele escreveu, que encontramos nas cartas, foram revelações dadas a ele pelo Senhor Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago. Ele diz aqui que só ficou 15 dias com Pedro e com Tiago. E isso depois de ter ficado anos sozinho com Jesus, nas regiões da Arábia. Depois que ele ficou aproximadamente 3 anos, né, sozinho com Jesus na região da Arábia, pregando por gente. Só depois que ele foi para Jerusalém para se encontrar com os outros apóstolos. Como ele diz aqui, passados 3 anos, ele mesmo diz aqui, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, com Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui às regiões da Síria e da Sicília. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Muito forte, muito extraordinário, muito maravilhoso. Esse é o capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos dar uma pausa, vamos parar por aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar com o estudo bíblico. No dia que Deus preparar, vamos gravar outro vídeo. O 3º vídeo, tá bom? Inclusive, eu queria convidar vocês para se inscrever no meu canal, porque ali você vai encontrar um estudo completo do Evangelho de João. São vários meses que eu gravei esses vídeos, versículo por versículo do Evangelho de João. Você pode encontrar ali no meu canal. E agora estamos fazendo a 2ª série. A primeira série, então, foi do Evangelho de João, agora já estamos na 2ª série, que é o livro de Gálatas, que é muito maravilhoso. Eu gosto muito de ensinar, porque nos liberta, nos ensina, nos revela, nos tira o jugo, o peso da religião, que a religião coloca em cima de nós. Né? E nós temos que tirar esse peso, temos que tirar esse jugo da religiosidade, dos judaizantes. Sabe quem são os judaizantes? São aqueles que querem pegar as leis do Antigo Testamento e colocar em cima de você. Você tem que seguir isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Esses são os judaizantes, falsos profetas. Porque a graça, o evangelho da graça, não tem nada a ver
com os judeus. Tá? Hoje, quantas são as pessoas que nem são judeus e querem viver como judeus? Não entenderam ainda o que é igreja. Você que segue práticas judaizantes, você não entendeu o que é o Evangelho da Graça. Você tem que ler mais a Bíblia, estudar mais, para você compreender. E é isso que nós vamos seguir fazendo, se assim Deus nos permitir, tá bom? Se possível, compartilhe o link desse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda uma mensagem aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, e quando eu ler eu vou buscar te responder. Fica atento, tá bom? Tá certo? Ou manda um direct, busque aí, tem várias maneiras de você perguntar. Ah, eu tenho uma dúvida, não entendi isso, não entendi aquilo. Manda aí que nós vamos ler e vamos responder, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.